Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura deste livro, A Igreja Doméstica e a Igreja Volta para Casa. Nós estamos no capítulo A Família de Deus. Se você ainda não é inscrito nesse canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações e também a curtir esse vídeo, para que o YouTube entenda que ele é relevante e possa distribuí-lo para ainda mais pessoas. Vamos continuar a leitura do nosso livro, então? O capítulo é A Família de Deus. A Eclésia na casa de Filemon. Paulo denomina a reunião na casa de Filemon de eclésia. No contexto greco-romano, assuntos domésticos podiam ser abordados em uma eclésia, uma assembleia. Enquanto que em tempos modernos o termo igreja está relacionado a um edifício no Novo Testamento, não encontramos esse conceito. Eclésia sempre se referia à reunião de pessoas para tratar de assuntos comuns. Na carta a Filemon, o único lugar em que se faz menção da igreja na casa revela a confiança de Paulo nesta assembleia solene, capaz de decidir e deliberar adequadamente sobre assuntos pertinentes ao reino de Deus. Assim, observa-se que a decisão sobre o futuro de Filemon, a solicitação de Paulo, não é um assunto privado e pessoal. Mesmo sendo o patrão, pai da família e líder da igreja, Filemon não poderia decidir aquela questão sozinho. A igreja doméstica é envolvida e possui grande relevância no conflito, conforme Bart e Blank constatam. A relação mútua muito especial entre a igreja e o mundo é sinalizada por uma igreja doméstica. A reunião de cristãos na esfera de uma casa cumpre uma função missionária. Ela pode incluir críticas e renúncias a modos de vida tradicionais. Ela pode iniciar, por exemplo, lentas ou rápidas reformas em seu ambiente. Finalmente, ela pode efetuar a santificação da vida diária. A distinção dualista entre o sagrado e o profano é vigorosamente atacada pela eclésia santificada em uma casa. Filemon não poderia tratar sua relação com seu escravo como uma questão particular ou secular. Sua conversão a Cristo com sua casa determinou um novo rumo para seus relacionamentos. Graça e paz na igreja doméstica. A próxima parte da saudação inicial de Paulo é a saudação, cujo padrão é paralelo à maioria das suas cartas e compartilha o mesmo contexto cultural e histórico com Filemon. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A saudação, típica em certas helenísticas, contém uma palavra de saudação e um desejo de saúde. Paulo aqui usa, entre aspas, graça, como um termo teológico significativo. Paulo está interessado no progresso moral das pessoas a quem ele ministra e, entre aspas, graça é o primeiro passo em seu raciocínio moral, que tem como ponto de partida a ação de Deus se chegar até nós. As cartas judaicas muitas vezes continham uma oração de paz, shalom, e desejo de bem-estar aos recipientes, e paz nas cartas de Paulo reflete essa prática. Os dois termos, entre aspas, graça e paz, carregam um profundo conteúdo teológico, enquanto graça, entre parênteses, caris, aponta para o ato salvífico de Deus por meio de Cristo, entre aspas, paz, e Irene, mostra a reconciliação trazida por esse ato. Paulo descreve essa reconciliação por meio de Cristo Jesus, em 2 Coríntios 5, de 17 a 20. Ele une graça e paz em sua saudação, que demonstra sua herança judaica e grega, a fim de recordar a sua audiência da importância fundamental do Evangelho. Perdão e reconciliação devem ser as
respostas adequadas aos atos divinos da graça. A presença do pronome no plural, umim, entre parênteses, para vocês, revela que a bênção é a responsabilidade de responder corretamente, devem ser de toda a congregação. Graça e paz vêm como um presente de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa bênção coloca Filemon e a igreja em sua casa sob a proteção de Deus e de Cristo. Vale ressaltar que no tempo de Paulo, a vida política, social, econômica e religiosa eram parte de uma mesma esfera. Não havia separação como fazemos hoje. Embora essa saudação possa parecer apenas uma bênção espiritual, as expressões graça e paz, e da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, têm implicações políticas, econômicas e sociais. Paulo conspira politicamente no sentido de resistir ao império e seus principais sistemas. Em primeiro lugar, Paulo deixa claro que a paz é um dom de Deus, confrontando a paz e segurança da propaganda e retórica imperial. Em segundo lugar, ele reintegra os novos convertidos em uma nova casa, a família de Deus, desafiando tanto o imperador como o pai e senhor de todo o império, e o pater familias como patrono em sua casa. Para Paulo, Deus é o verdadeiro pai, patros, e Jesus Cristo é o Senhor, kurios. Essa visão teológica leva-nos a refletir tanto sobre o poder exercido pelos governantes, como aquele exercido em nossas próprias casas. Paulo também ataca o principal sistema econômico que funcionava com base na lealdade entre patrão e clientes, uma relação altamente hierárquica, que tornava as relações horizontais impossíveis. Usando uma linguagem simbólica e metáforas da família, Paulo recorda a sua audiência de sua nova criação em Cristo e do compromisso de viver de acordo com o Evangelho, tendo suas relações sociais redefinidas a partir dessa perspectiva. Deus sendo apresentado como nosso Pai é significativo para as nossas relações sociais. Paulo está insistindo em um novo quadro de referência dentro da família de Deus. Os cristãos dentro dessa família devem relacionar-se como irmãos e irmãs. É impressionante que Paulo usa em suas cartas cerca de 120 vezes o termo adelphos, entre parênteses, irmãos, e suas variações. E em Filemon, essa pequena carta, adelphos, aparece 5 vezes. Uma delas é parte do pedido principal de Paulo: receba Onésimo não mais como o escravo, mas muito mais do que um escravo, como o irmão muito amado. Tanto Filemon como a igreja que se reúne em sua casa são convidados a viver sob uma nova perspectiva social, como uma verdadeira família, tendo Deus como Pai e Jesus Cristo Senhor, e todos devem viver como irmãos e irmãs uns com os outros. Aplicações contemporâneas. O relativo tamanho, seu tom quase pessoal e particular e a aparente falta de argumentos teológicos tem levado muitos estudiosos e cristãos a ignorar essa magnífica carta de Paulo a Filemon. Em nossa análise dos primeiros versos de 1 a 3, podemos encontrar a principal estrutura teológica que motiva Paulo a escrever não só a carta de Filemon, como também suas outras cartas. Paulo invoca a bênção de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, a paternidade de Deus e o senhorio de Cristo estabelecem o fundamento de transformação de nossas relações em nossas igrejas. Assim, Paulo, mesmo de maneira subliminar, solicita a Filemon para lembrar a fórmula batismal, conforme registrada em Gálatas 3:28, e receber Onésimo não só como um escravo, mas como um irmão.
devido à sua identificação com Cristo Jesus, que elimina as diferenças racial, sociocultural e de gênero, pois não há mais judeu e gentio, livre e escravo, homem e mulher. Somos todos um em Cristo. Essa carta nos desafia a viver a partir de uma nova perspectiva ética e articula as questões sociais e políticas a partir da nova realidade trazida por Deus através de Cristo Jesus. Lá a questão era a escravidão. Hoje em dia temos situações diferentes. A fraternal linguagem de Paulo na carta a Fílemon nos chama a mover-nos em outra direção. Paulo nos motiva a encarnar uma nova realidade igualitária, humana, verdadeiramente cristã. Dar as boas-vindas aos pobres, às mulheres, aos estrangeiros e às outras pessoas marginalizadas. É oferecer-lhes oportunidades para viver entre nós com dignidade, de acordo com a nova criação em Cristo, como verdadeira família de Deus. A carta também nos ajuda em nossa liderança cristã, com o seu modelo e exemplo de cuidado pastoral. Paulo, embora sendo um apóstolo, não usa essa autoridade ou poder hegemônico em Fílemon. Ele se apresenta como um prisioneiro de Jesus Cristo, identificando-se com o escravo Onésimo, arriscando sua reputação e parceria com Fílemon, tornando-se vulnerável diante da igreja doméstica. Paulo nos mostra que a nossa linguagem deve ser cheia de afeição, carinho e cuidado com os outros. Para Paulo, Fílemon é o seu companheiro de trabalho e muito amado irmão. Onésimo é o seu próprio coração. Áfia é a irmã e outros são seus companheiros de ministério e verdadeiros parceiros no Evangelho. Além disso, a carta explícita que o ministério cristão deve ser realizado em parceria com outros irmãos e irmãs. Nós dependemos um dos outros para construir a nossa comunidade cristã. A liderança cristã deve basear-se no serviço de amor e cuidado oferecido aos nossos irmãos e irmãs. A carta a Fílemon também nos desafia a construir um outro tipo de igreja, a igreja doméstica, em nosso prevalecente mundo individualista e autossuficiente. Chamar outros irmãos e irmãs não é muito frequente. No entanto, podemos aprender com essa carta a essencialidade dos pequenos grupos cristãos e igrejas caseiras, que podem tornar a nossa linguagem mais afetiva e criar profundos laços de amor entre os participantes. Finalmente, a carta demonstra que a ética de Paulo é comunitária, quando ele compromete toda a igreja na resolução de conflitos. Paulo não faz uma separação entre o secular e o sagrado. Na nova criação, tudo é sagrado. A carta deixa claro que nossas relações, decisões e comportamento em nossas casas importam e influenciam as questões mais amplas da igreja. Promover a igreja doméstica e as igrejas em pequenos grupos é desafiar a nossa era e sua ética individualista e discriminatória, e cada vez mais desigual. Devemos reconhecer que as igrejas domésticas e igrejas baseadas em pequenos grupos podem modelar uma maneira de viver a vida cristã de forma interdependente, facilitando o companheirismo, a parceria e a verdadeira fraternidade entre os cristãos. Vamos terminando esse capítulo aqui por hoje. Me deixa aqui nos comentários o que você achou desse capítulo, a família de Deus. Desejo a todos vocês uma abençoada semana e até a próxima.